Já te convido para ir comigo até Brasília, porque a gente tem que começar esse jornal falando sobre o escritório comercial dos Estados Unidos, que propôs taxar em 25% as importações brasileiras. No que isso afeta a nossa vida, quais são os efeitos para os setores, diplomaticamente significa o quê? Isso já entra agora em prática ou tem mais um tempinho? Como assim Estados Unidos investigando o Brasil? A gente vai papear sobre tudo isso, tá? Essa medida foi divulgada após o governo americano concluir essa investigação comercial que critica políticas do governo Lula. Pedro Moreira, o cardápio é grande, hein, meu amigo? Mas vamos aqui em doses homeopáticas. Alguns produtos ficaram de fora, né? Não é o fim do mundo, tem produto que ficou de fora. Quais são eles? Oi Elisa, bom dia para você, ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. E também as tarifas não entram em vigor imediatamente, né? A investigação foi parcialmente concluída e agora abriu-se um prazo para participação de interessados, né? Empresas, até cidadãos podem enviar comentários por escrito para esse órgão dos Estados Unidos que conduz essa investigação, e há também o agendamento aí de uma audiência pública para tratar dessa questão antes da decisão final. Mas já nessa decisão que foi anunciada na noite de ontem, inclusive uma decisão que veio já tarde aqui pelo horário de Brasília, né, pouco depois das 11 da noite, o escritório, a representação comercial dos Estados Unidos já informa que ficariam de fora os produtos que eles consideram sujeitos a tarifas de segurança nacional, ou seja, produtos de interesse dos Estados Unidos, que na maioria dos casos eles não têm substitutos no mercado por lá e que, se houver uma taxação extra, vão aumentar o custo de produção desses produtos no mercado interno, ou seja, influenciar na inflação deles lá nos Estados Unidos e até também interromper cadeias de produção. Então a gente até separou, Elisa preparou uma arte para dizer quais seriam os grupos principais que ficariam isentos dessa tarifa de 25%. A gente reuniu em grupos porque a lista é bastante extensa, eu estava conferindo o documento agora há pouco, são cerca de 70 páginas só com a descrição de todos os itens que ficariam de fora, porque é uma descrição bastante detalhada, né? Produto a produto, item a item, incluindo peças que são classificadas de forma separada. Então a gente tem aí a carne bovina nesse grupo, que ficaria isento dessa tarifa extra, também peças de aeronaves. A gente lembra que a Embraer é uma importante fornecedora de aeronaves para o mercado aéreo norte-americano e também precisa enviar peças para manutenção dessas aeronaves. O café também ficaria de fora, certas frutas e nozes, especiarias, temperos, né? Petróleo e minérios metálicos, incluindo aí as chamadas terras raras, aqueles minerais de difícil extração que são muito utilizados, muito valorizados na indústria da tecnologia. Sobre essa investigação, Elisa, no documento que foi divulgado ontem, o governo americano também relembra os pontos os quais estavam sendo investigados, os pontos aqui no Brasil, aqueles que você citou no começo do jornal e que a gente também preparou uma tela para quem está em casa poder entender melhor, lembrando que esses são os argumentos do governo americano, né? Não necessariamente que essas práticas realmente sejam adotadas pelo Brasil, mas então nós temos aí, por exemplo, a questão do comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, e aí entrariam tanto as Big Techs, né, as regulamentações que vêm surgindo no Brasil com relação à presença dessas empresas aqui no país, e também os meios de pagamento, incluindo o Pix. O outro ponto seriam tarifas preferenciais desleais. Aí os Estados Unidos alegam que o Brasil cobra tarifas diferentes de certos países, cita, por exemplo, no documento o México e a Índia, e os Estados Unidos seriam taxados com tarifas extras e por isso seria uma concorrência desleal com esses países. Medidas anticorrupção, os Estados Unidos indicam que o fato de o Brasil não combater como deveria a corrupção, as empresas daqui conseguem ter uma competitividade maior, né, injusta, desleal com relação a fornecedores americanos. O acesso ao mercado, retomando, a proteção da propriedade intelectual, os Estados Unidos também acusando o Brasil de não proteger patentes americanas contra a pirataria, e também a demora em registrar novas patentes aqui no Brasil para poder proteger as empresas americanas que são detentoras dessas patentes. Acesso ao mercado de etanol seria a diferença de tarifa
que os Estados Unidos cobram do etanol que o Brasil manda para lá, com relação ao etanol de milho que os Estados Unidos mandam para cá. O Brasil realmente cobra uma tarifa um pouco maior do etanol com relação à tarifa que é cobrada do etanol brasileiro. E o desmatamento ilegal, que é aquela justificativa do governo americano, que as empresas brasileiras, que o Brasil não combate como deveria, medidas que atacam o meio ambiente, que por isso também as empresas brasileiras não precisariam seguir tantas regras ambientais e por isso também poderiam concorrer de forma desleal com as empresas americanas. A gente vinha falando, Elisa, que não é uma decisão que vai entrar em vigor agora, né? Essa tarifa está sendo anunciada, é uma sugestão do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos para o governo americano. A palavra final é sempre do governo americano, é do presidente Donald Trump. Mas há então novas datas aí que a gente precisa ficar de olho. Há uma audiência pública prevista para o dia 6 de julho, no qual essa questão vai ser discutida. Quem quiser participar dessa audiência pública, inclusive empresários brasileiros, se quiserem se inscrever, tem até o dia 22 de junho para fazer isso. Também é possível enviar comentários por escrito até o dia 1º de julho, para esse escritório que avalia essa questão, e a decisão final vai ser tomada no dia 15 de julho, quando a partir dessa data, então, essa tarifa poderia começar a ser implementada. Elisa. Pedro Moreira explicando ali todos os pontos para a gente. Vocês viram, né, gente, que é debate para mais de metro. São vários itens, isso envolve vários setores. Com toda certeza, daqui para frente, nós veremos a manifestação de cada um desses setores e alguns já o fizeram. E a gente vai compreendendo de que maneira vai se transformando, se construindo esse corpo tarifário, né? De que maneira isso vem a ser aplicado ao Brasil e essas datas que o Pedro Moreira explicou para a gente, deve começar a valer em tal dia. Até lá deve haver mais alguma negociação, debate, reunião. A gente vai compreendendo. Pedro Moreira, em instantes a gente volta contigo. Nós temos... Ao mesmo tempo que nós estamos aqui com o Jornalzão ao vivo, a gente também está acompanhando o que as autoridades dizem por aí. E quando a gente fala de o que as autoridades dizem, agora cedo, acabou agora há pouco a entrevista, tá? Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e é importante que nós tenhamos aqui esse olhar de Flávio Bolsonaro, porque ele é a autoridade que mais recentemente esteve com o presidente dos Estados Unidos. Após o encontro de Flávio com Trump, ocorrera aquela decisão de categorizar como terrorismo algumas facções aqui do Brasil, como Comando Vermelho e PCC. E também o que nós estamos vendo aqui foi uma grande coincidência, porque já haveria de completar um ano do início dessa investigação dos Estados Unidos em cima do Brasil, que começou em junho ou julho do ano passado, pode ser uma grande coincidência. Mas esses 25% vêm após o encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. E ele acabou de dar uma entrevista à Itatiaia, tá? A jornalista Edilene Lopes, da Itatiaia. Tem vários destaques aqui que a gente tem para vocês. Mas vamos começar com aquilo que diz respeito ao tarifaço? Flávio Bolsonaro disse, instantes atrás nesta entrevista, que pediu a Donald Trump que não taxe as empresas brasileiras. Vamos ouvir. Eu pedi expressamente nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Vocês viram aí, portanto, a fala de Flávio Bolsonaro, ele que estava agora há pouco em entrevista à Itatiaia, e a gente já pega esse trecho que é bem importante aqui para vocês. Vocês viram que ele foi bem claro ali, conversei com o Donald Trump para não taxar as empresas, os empresários, as empresárias brasileiras. Agora, isso vem como uma vacina para evitar uma reação? Ou isso vem, de fato, num movimento de estratégia para não taxar mesmo? Porque isso é ruim também. Isso é ruim para qualquer pessoa, para qualquer brasileiro, qualquer brasileira. Vamos aqui com a Isabel Mega, trazer o olhar da nossa analista. E nós temos também aqui em tela Daniel Richtner,
também conosco, que abriu essa exceção maravilhosa. Daniel, muito obrigada, porque você entra ali tardão, WW, William Vac, mas já está aqui cedo com a gente. Como é que a gente observa essas questões da fala, começando com a Isabel Mega, e a gente já chega aqui no Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Isabel Mega, de que maneira vem essa estratégia política? Como é que o governo encara esse tarifaço como uma questão política, visto que nós já temos Flávio Bolsonaro agora, cedo, se posicionando? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todos, em especial o Dani, que é sempre um prazer dividir tela aqui com ele. Elisa, eu vou dividir a minha resposta em duas partes, né? A primeira parte, que é o que a gente encontra de discurso do governo, e a segunda parte, o que a gente já encontra como discurso eleitoral. Há um elo entre as duas partes, com toda a certeza. Mas vamos olhar um pouco para aquilo que pode ser definido daqui para frente como uma postura de governo. O governo Lula, e aí eu ouvi isso de diferentes fontes, vê um forte viés político, um forte viés ideológico de mais essa ação da administração Donald Trump contra o Brasil. A gente ainda não está falando da implementação propriamente dita de um novo tarifaço, mas essa proposta está no ar, Elisa. E por que vê isso? Porque na avaliação de fontes do governo brasileiro, você tem uma ação que é direcionada a produtos que, inclusive, não vão aumentar a pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos. Então, diferente de outras vezes em que o tarifaço foi mais amplo, agora ele está mais direcionado porque tem uma lista pré-determinada daquilo que entra e daquilo que não entra. O governo brasileiro também vê Donald Trump repetindo o que eles chamam de inconsistências. E aqui eu vou lembrar que no ano passado o governo Lula respondeu ponto a ponto que era levantado a partir dessa investigação comercial na chamada Seção 301. O ponto do PIX, o ponto da 25 de março, o ponto referente ao desmatamento. Então, os argumentos que a gente conhece do Brasil, eles não necessariamente vão ser argumentos novos a serem demonstrados nesses próximos passos, daqui até o dia 6 de julho, com a audiência, depois até o dia 15 de julho, que seria a data limite para que tudo aconteça. O governo hoje está avaliando exatamente como que vai trabalhar nesse período daqui até julho para acionar essas fontes da Casa Branca e tentar um meio do caminho. Já há uma avaliação também de que o governo americano tenta criar condicionantes para negociar em outras frentes. Então, por exemplo, esse documento que é muito extenso, que foi divulgado ontem à noite pelos Estados Unidos, ele cita a questão da Rumble, ele passa ali, ele não precisa falar de decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas ele faz sugestões, então poderia ser uma eventual concessão que poderia ser cobrada dos americanos para o Brasil. Esse documento, ele também pode sugerir um caminho em relação a um interesse que é muito forte dos Estados Unidos sobre as terras raras. A gente está vendo isso acontecendo muito no bastidor, mas está acontecendo, então é uma maneira de você também criar algum tipo de condicionante para isso. E aí, para arrematar as pontas, Elisa, olhar um pouco para a campanha do presidente Lula, porque conversando com quem está preparando todo esse arsenal de campanha do presidente Lula, o que eles estão vislumbrando? Estão vislumbrando que o tom é jogar o possível novo tarifaço para o colo de Flávio Bolsonaro, porque eu vi de duas fontes diferentes. Olha, como é que eles querem se distanciar disso, sendo que na semana passada Flávio estava na Casa Branca? Eles elegeram como trunfo a designação das facções brasileiras como organizações terroristas. E agora querem se distanciar do tarifaço. A gente não vê como eles vão fazer isso. Então, o que eles querem trabalhar muito na retórica, no controle de narrativa, é de jogar o que está acontecendo agora, com mais uma iminência de um novo tarifaço, que é muito prejudicial para diferentes setores aqui no Brasil, também no colo da família Bolsonaro, colar mais isso ao Flávio Bolsonaro. E a intenção aqui, Elisa, é recuperar muito daquele mote da soberania que foi muito levantado no meio do ano passado
justamente quando houve o primeiro anúncio de tarifaço e a equipe de comunicação do governo teve que trabalhar nessa retórica, começou a fazer muitas peças para as redes sociais, elencando o mote da soberania, usando as cores verde e amarelo. Isso tudo já começou a ganhar tração novamente na semana passada, depois da designação das organizações terroristas, e isso tende a ganhar ainda mais esforço do governo Lula. Aí você mistura governo, enquanto ainda dá tempo, né? Nesse próximo mês agora, e também campanha do presidente Lula, focando nisso, para atrelar essa imagem de que Flávio é um traidor da pátria e levando essa imagem para o conjunto da família Bolsonaro. 9h19 é a manhã da ressaca ou da celebração, a depender do ponto de vista, em cima desses 25% anunciados pelos Estados Unidos. Estamos aqui também, professor Pedro Cortes, nossa analista de clima e meio ambiente, Juliana Camargo, expert em agronegócio, vamos falar bastante aqui também sobre os efeitos no setor, e Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, que está aqui em tela. Por qual motivo? Porque agora cedo já tem duas apurações muito importantes que a gente já quer compartilhar com vocês ao vivo. Hittner, bem-vindo, hein, oficialmente aqui ao live. O Brasil prevê tarifaço a outros países e calcula que o dano seja menor do que já ocorrera em 2025? Explica pra gente, por favor. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, Isabel, Juliana, professor Pedro Cortes. É um prazer estar aqui no live. Elisa, vou sugerir aqui aos nossos telespectadores que respirem fundo, tirem o coração e o fígado dessa análise e lembrem principalmente o calendário. Se a gente não retomar o calendário do tarifaço desde o início da gestão Donald Trump, a gente vai ter dificuldade em entender o que aconteceu hoje e os próximos passos. E vamos recuperar esse calendário. Em abril de 2025, Donald Trump, ali no Rose Garden da Casa Branca, faz como um garçom faria ali numa mesa de bar, e lembra que ele mostra uma tábua ali com as tarifas aplicadas para diversos países, e o Brasil tinha uma tarifa de 10%. Vários outros países tinham tarifas de 20%, de 30%, de até de 40%. Depois, passam-se alguns meses, e em julho de 2025, aí num contexto realmente mais político, e ele dizia isso numa carta ao presidente Lula, via uma série de questões de política doméstica no Brasil, citava o caso de Jair Bolsonaro e o julgamento, a ofensiva às Big Techs americanas joga a tarifa do Brasil para 50%, e o Brasil foi o mais prejudicado entre todos os países do mundo. Significa que não bastavam barreiras protecionistas, as barreiras contra o Brasil especificamente eram maiores. Avançamos um pouquinho no tempo e chegamos em fevereiro deste ano. A Suprema Corte americana derrubou o tarifaço americano para todos os países e voltou a valer uma tarifa horizontal, 10% para todo mundo. E aí é que chegamos no ponto em que a gente está hoje. Os Estados Unidos abriram uma investigação ainda naquela época, tumultuada politicamente, julho de 2025, uma investigação específica contra o Brasil, que você apresentou aqui no início do nosso live, e abriu mais recentemente, quando da derrubada das tarifas pela Suprema Corte, uma segunda investigação que abrange 59 outros parceiros comerciais além do Brasil, inclusive seus próprios aliados, a Argentina de Javier Milei, a Arábia Saudita, a Austrália, o Japão, todos os 27 países da União Europeia. E isso está um pouquinho defasado em relação ao cronograma aplicado nessa investigação sobre o Brasil, mas logo, logo, estamos falando de semanas, vai sair também uma recomendação do USTR. Por que eu estou dizendo tudo isso, Elisa? Porque as investigações no âmbito da seção 301, que é a investigação tradicional dos Estados Unidos que aponta para práticas injustas de comércio de seus parceiros,
é a nova desculpa com mais amparo legal ao tarifaço que vai ser aplicado não só sobre o Brasil, mas também a outros países, muito provavelmente. De modo que a tarifa de 25% aplicada sobre o Brasil é vista no Itamaraty e no governo brasileiro, obviamente, como um dano, vai machucar os produtores brasileiros, porém, deve ser uma tarifa mais ou menos no mesmo patamar do que a que virá para outros 59 outros parceiros comerciais, inclusive aliados dos Estados Unidos. O Itamaraty vê algum espaço para negociação. É importante a gente destacar que na semana passada, pela primeira vez, o Brasil apresentou uma proposta de redução de tarifas para produtos americanos. Então, existe alguma margem ali de discussão com os Estados Unidos, mas o próprio governo brasileiro acredita que foi uma proposta tímida. E foi uma proposta tímida por quê? Porque a Argentina fez isso e chegou a um acordo com os Estados Unidos. Mas a Argentina não respeitou uma regra básica do Mercosul, que é você faz tarifas conjuntas, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A Argentina reduziu as dela. O presidente Lula determinou que as tarifas brasileiras continuarão sendo aplicadas para todo mundo, sem descontos específicos para os Estados Unidos. Por isso que eu estou recomendando, no fundo, Elisa, que a gente tire um pouquinho o coração e o fígado de lado e olhe o calendário e olhe esses processos também tecnicamente. Hittner, a gente está te ouvindo e a gente viu também ali já o espelhamento da tua apuração sobre essa margem de negociação, né? De que maneira o Brasil observa isso? Tá aí, ó. Itamaraty ainda vê espaço para negociar antes da aplicação de tarifas. Aí eu quero entender contigo o que é esse espaço. Por exemplo, a relação, se é que eu posso chamar de relação, entre Trump e Lula, sorrisos, aperto de mão, my friend, o Lula é uma pessoa vigorosa e tudo mais. Esta relação colocada, pode ser pouca, mas é uma relação colocada, pode ajudar em algo? A gente está falando de algo diplomático ou é estritamente comercial? Como é que o Brasil vê esse espaço para negociar com os Estados Unidos? Elisa, o presidente Donald Trump e seus secretários mais próximos já deram suficientes mostras ao longo dos últimos meses de que o bom relacionamento político ou a excelente química, como chegou a ser dita, pesa menos do que os interesses comerciais na prática. Nessa investigação mais ampla contra 60 países no total, aí incluindo o Brasil, existem parceiros comerciais e líderes políticos com excelente relação com a Casa Branca. Eu citei Javier Milei, poderia citar a Arábia Saudita, a Austrália. Então, existem também investigações contra países que se relacionam muito bem com a Casa Branca no momento. O que interessa verdadeiramente para os Estados Unidos numa negociação com o Brasil? Minerais críticos. E isso houve uma proposta colocada pelos Estados Unidos que o Brasil não avançou. O Brasil enxerga com muito cuidado porque vê uma proposta em que os Estados Unidos teriam interesse de fechar parcerias exclusivas com o Brasil para exploração, principalmente de terras raras. Os Estados Unidos dizem não tem nada de parceria exclusiva, não. A gente está colocando uma preferência. O Brasil enxerga como exclusividade. Então, parece que estão falando dois idiomas completamente diferentes. Isso trava a negociação. Muito interesse em que não haja regulação das Big Techs. E aí, não é só regulação das redes sociais, não, Elisa. Existe um projeto enviado pelo governo brasileiro, cujo relatório deve ser apresentado agora em junho, que trata da regulação econômica, concorrencial das Big Techs. Dá mais poderes ao CAD para condutas supostamente anticompetitivas das plataformas digitais. E não são só as redes, não. São aplicativos de comércio eletrônico, são os Uber e iFood da vida. Então, tudo isso interessa muito para os Estados Unidos, além da questão tarifária propriamente dita.